Vocês sempre me perguntam por aqui, Caio, conta pra gente como foi que você se assumiu gay, me conta um pouquinho da sua história. Pois é, vamos lá. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu me assumi gay e quem sabe minha história te inspira e te ajuda aí a se assumir totalmente em todo lugar. Sou Cagraneiro, sou psicólogo e eu vou contar pra vocês então um pouquinho da minha história. Muita gente acha que a gente se assume gay de uma vez, que um dia você acorda, abre a janela e fala pra todo mundo: eu sou viado! E pronto, sai no jornal e todo mundo fica sabendo. Mas não é assim. Tem gente que também acha que você se assume gay quando você tem o seu primeiro contato sexual ou quando você começa a namorar pela primeira vez. E também não é assim. Entre o nosso primeiro contato com outro homem gay e a gente se assumir, tem um longo processo. Então eu vou contar um pouquinho como foi comigo. Tinha mais ou menos uns 20, 21 anos e eu tava no processo de lutando há muito tempo já com a minha sexualidade e eu tava já assim entendendo que não ia ter jeito. E eu lembro que eu fui no cinema com um carinha que eu conheci no bate-papo da UOL, a gente ficou e tal, e foi super excitante pra mim, mas era só um casinho qualquer. Eu fiquei com ele umas 2 ou 3 vezes e aí eu contei pro meu melhor amigo, puta, beijei um cara, foi assim, foi assado. Mas naquele momento não era ainda sou gay, eu não tinha o processo de vou contar pras pessoas, eu ainda tava naquela fase, não, sou bi, gosto de pessoas. Tava me enganando, né? E nessa foi, dava um beijinho aqui, uma coisinha ali, até que eu trabalhava numa faculdade e eu comecei a ficar com o professor dessa faculdade e ele foi meu primeiro namorado mesmo. E aí eu tava namorando um cara e tava na hora de começar a contar pras pessoas. Mas tinha alguns poréns, assim. Minha família era religiosa, então eu não queria contar pra eles. No meu trabalho eu namorava o professor, então eu também tinha um pouco de receio. Eu ficava pensando, pra quem que eu vou contar? Nesse momento, a única pessoa que sabia era o meu melhor amigo, que por sinal também era gay. Ele se assumiu gay muito antes do que eu. E aí eu lembro que começou a acontecer uma coisa curiosa. Minha mãe, ela tinha o costume de deixar meus irmãos na minha casa. Eu já morava sozinho, mas eu sempre gostei de estar com eles. Então ela chegava lá, eles só iam entrando. E o que começou a acontecer? Eles chegavam e eu não estava em casa. Ela me ligava e eu não atendia. Eu estava no motel, ou porque eu estava na casa do meu namorado. E ela começou a achar estranho. E eu comecei também a falar pra ela que não era pra ela chegar assim. Eu deixava a porta aberta, comecei a trancar a porta. Ela sacou que alguma coisa estava diferente. Demorou pra ela perceber, porque a gente não morava junto. Mas mãe, né? Mãe sempre sabe. Eu lembro que um dia ela me chamou, já apareceu lá e falou: a gente tem que ter uma conversa muito séria e tal. E aí a gente foi, eu morava ali eu morava no bairro do Alto do Ipiranga, e lá tinha um Habib's e um Ragazzo. A gente foi pra esse Habib's, sentou, e eu lembro até que ela tava nervosa, que o garçom vinha toda hora perguntar coisa. Eu lembro que uma hora ela falou pro garçom: moço, você não tá vendo que eu tô tendo uma conversa privada com meu filho? Você pode parar de vir aqui? Bom, e ela começou a conversar que eu tava estranho, que eu tava preocupada, que tinha alguma coisa acontecendo. E no começo eu comecei a dizer: não tem nada, dar umas farrapadas. Mas teve uma hora que ela falou assim: pode falar, mamãe não vai ficar brava, eu vou te entender. O que é? Você tá usando droga? Ela tinha certeza que eu tava usando droga. Eu pensei, puxa, ela vai ficar achando que eu tô usando droga, vai começar a me seguir, vai me inventando no motel com o cara, não vai dar bom, né? Deixa eu falar logo, porque eu não quero ter problemas. E aí eu, nessa coisa de não, mamãe vai te compreender, falei: ah, mãe, sabe o que é? Fui pra faculdade, assim, assado, não sei o quê. E aí contei que eu tava namorando um cara. Nossa! Ela surtou. Ela queria ir na faculdade. A primeira preocupação dela era que o cara devia ser muito mais velho. Mas não era. Ele tinha tipo 21, ele tinha 26. Ele era professor de faculdade, mas ele era super novinho. Enfim. E com isso, ela saiu contando pra minha família inteira. Mas ainda assim, eu não tinha me assumido e saído do armário. Por quê? Eu contei pra minha mãe, mas eu ainda não tinha contado pra nenhum dos meus familiares. Eu mesmo contado. Nenhum dos meus amigos na faculdade sabia. Ninguém sabia. Bom, eu lembro que no dia seguinte eu tava na faculdade, meu telefone tocou, era uma tia minha assim: oi filho, tudo bem? A tia tá ligando só pra saber como você tá. Sabe aquela coisa que a pessoa quer saber, quer perguntar, mas não tem coragem? E eu, não tia, tudo, não sei o que e tal. Enfim, acabei contando. E aí eu lembro que eu resolvi então que eu queria contar pro pessoal da escola. Esse meu namorado, eu estava no Mackenzie, e ele morava muito perto. Então eu ficava, em algum momento eles vão ver, eu preciso contar, minha mãe já tá sabendo mesmo, vou contar. Eu tinha 2 amigas que eram muito próximos, aquele e a Babi, e eu sempre falava da minha namorada, que era, eu falava Rafa, o nome do meu namorado era Rafael. A Rafa isso, a Rafa aquilo outro. E aí eu lembro de um dia estar andando com elas, nessa mesma semana eu acho. Andando com elas ali, eu fiz: então, gente, tem uma coisa pra contar pra vocês, que eu não contei porque eu mesmo tinha vergonha, não tinha muita certeza, mas agora acho que é o momento, vocês são minhas amigas, não sei o quê. Eu tô namorando, vocês sabem, mas a Rafa não é a Rafa, é o Rafa. E aí
elas ficaram meio confusas, então eu fiz, então, eu namoro, mas é um cara e tal. Nossa, você é gay, não sei o quê. Eu lembro que eu já tinha um discurso, não, eu me apaixonei por ele. Eu era viado, né, mas ainda não conseguia me assumir. E aí eu fui aos pouquinhos me assumindo pras pessoas e tal. Só que nesse comecinho tinha uma coisa de que só quem era muito íntimo podia saber. E eu sei, hoje em dia, que esse era um sinal de uma vergonha. Eu tratava a minha sexualidade ainda como uma coisa a ser protegida, que ninguém podia ficar sabendo. A pessoa tinha que ser muito meu amigo. Eu acho que algo mudou em mim quando, na terapia, eu comecei a entender que eu tava tratando aquilo como sigiloso porque eu tinha vergonha. E que eu não tinha motivo pra me envergonhar daquilo. Então eu lembro que, quando eu decidi que eu não queria mais me envergonhar, eu era gay, eu gostava de outro homem, ele não ia ser o primeiro nem o último que eu ia gostar, eu comecei a assumir aquilo de um jeito mais solto, assim. Alguém falava, ah, Caio, e a Rafa? Eu falei que era a Rafa, mas é o Rafa. E comecei a soltar, levei o Rafa, que era o namorado da vez, pra ir lá na faculdade comigo, me conhecer, e fui aos poucos contando pra todo mundo. Eu fui ficando tão ousado, mas tão ousado, que um dia eu resolvi ir junto com esse namorado na igreja que eu frequentava antigamente. Cheguei lá e apresentei pra todo mundo como meu namorado. Por quê? Porque eu tinha orgulho daquilo. Eu tinha saído de uma coisa de era feio pra uma coisa de que eu queria que todo mundo soubesse. E depois disso, eu nunca mais deixei que ninguém me levasse pro armário. Eu, no começo, não falava disso como bandeira. Passou 2 anos, eu tive um outro namorado, também chamava Rafael. A gente tinha uma empresa juntos, que era uma escola pra adultos, dava aula de Libras. E a gente usava aliança, os dois e tal, mas não falava muito que era namorado. E aí eu lembro que um dia alguém falou assim, meu, você sabe que tem gente que não sabe que você é gay aqui? E eu falava, imagina, não sei o quê. Mas eu não entendia que se eu não falasse, as pessoas iam assumir o que elas quisessem. E tinha gente que assumia que eu era noivo de uma mulher. Eu lembro de um dia na sala de aula que eu falei, gente, todo mundo aqui sabe que o Rafa é meu noivo, né? Eu lembro de um cara, ele era meu aluno já fazia, sei lá, uns 8 meses, ele arregalou o olho desse tamanho, assim. Pra ele foi muito inconcebível pensar que eu era viado. Ele era um cara religioso e tal, enfim, depois ele foi embora do curso, a gente acha até hoje que foi por conta disso, mas ele gostava muito de mim e pra ele, eles tinham uma coisa estereotipada, sabe, do que seria uma pessoa gay. Então pra ele foi uma surpresa, assim, acho que foi o primeiro gay que ele conheceu de perto, e aí, enfim, eu fui me assumindo em todos os lugares, entendendo que não bastava só eu saber que eu era gay, mas que se eu não falasse sobre aquilo, as pessoas iam assumir o que elas quisessem. Mas há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui viajar sozinho pra Florianópolis. E foi tão interessante porque a gente tava lá conversando com todo mundo e eu tô tão acostumado que todo mundo sabe que eu sou gay, que é quase fazia muitos anos, sei lá, 10 anos, 15 anos que eu não falava pra alguém, saia do armário pra alguém, sabe? E a gente tava lá, eu falei que eu era psicólogo, eu era sexólogo, e tava todo mundo conversando na noite, eu falei com o pessoal e tal. No dia seguinte, os caras que estavam lá na mesa no dia anterior vieram me convidar pra ir pras praias e eles comentaram algo do tipo, não, a gente vai lá, pega umas mulheres, não sei o quê. Eu fiquei tipo, mano, esse povo acha que eu sou hétero, como assim? Enfim, basta olhar pra mim, né? A gente acha, nossa, mas como assim? Então você pode pensar, nossa, Caio, mas você é uma bichona, como que o cara não viu? As pessoas veem o que elas querem. E aí, eu falei pra ele, cara, eu super top com vocês, mas não sei se vai rolar de eu pegar umas mulheres não, porque eu vou querer pegar os caras. E eles ficaram meio assim, como assim, você é gay, não sei o quê? E foi super interessante, que eles tinham várias dúvidas, queriam perguntar coisas, tirar dúvidas de como funcionava isso ou aquilo, porque naquele universo, eles é um monte de homem hétero que não tinham nenhum amigo gay. Então, esse vídeo serve pra 2 coisas, pra dizer que, primeiro, a gente vai saindo do armário aos poucos, conta pra quem a gente confia, conta pra quem se importa, daqui a pouco a gente vai ficando mais tranquilo com isso, até que chega uma hora que todo mundo sabe, e a gente mesmo já nem trata isso como segredo, como sigiloso. E a segunda coisa é que às vezes, quando a gente já é gay há muito tempo, a gente acha que todo mundo sabe como é ser gay, todo mundo tem amigo gay, todo mundo conhece um monte de gay, mas olha só, eu, antes de me assumir gay, não tinha muitos amigos gays, eu conhecia uma pessoa gay que era esse meu amigo. Eu não conhecia mais ninguém. E hoje eu me surpreendo, porque hoje eu conheço um monte de viado, quando alguém não conhece alguém gay. Mas isso ainda existe. Às vezes, quando a gente fala da nossa sexualidade, a gente tá apresentando pra pessoas que não têm contato com isso. E isso é muito legal também. Enfim, contem aí pra mim. Primeiro, como foi que você se assumiu gay, né? Foi fácil, foi difícil? Você se tirou do armário, tiraram você do armário? E se você ainda tá no armário, tem dificuldade, puxa, cara, tem morro de medo de sair do armário, não consigo me imaginar contando pras pessoas e você sente que você precisa de ajuda pra sair do armário, manda uma mensagem aqui pra mim, pode ser no inbox do Instagram, pode ser, tem um link aqui se você estiver vendo no YouTube com o meu WhatsApp, e você pode ir pra terapia. A terapia me ajudou muito a compreender as questões da homossexualidade e sair desse lugar de vergonha, tá bom? É isso, beijo pra vocês.